Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, mais uma vez estamos no canal Pastor Paulo César Oliveira, para trazermos a mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós nesta oportunidade. Nós vamos meditar no Evangelho segundo João, Evangelho de João capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, a palavra nos diz a seguinte informação: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não compreenderam. João foi um enviado de Deus anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Salvador, a vinda do Messias, a vinda daquele que iria tirar o pecado do mundo. Dentro do contexto da palavra, no princípio, ele era o Verbo, ele era a palavra. Ele estava com Deus, a palavra habitava com Deus, mas diz que o Verbo era Deus, então a palavra era Deus. Deus é a palavra. E Deus sendo a palavra, nós entendemos de que quem veio a nós, no Novo Testamento, foi o Senhor Jesus Cristo. Então quem veio a nós foi o próprio Deus. Sendo ele Pai, se fez Filho. Concebido pelo Espírito Santo, que também é Deus. Que também é Deus. Porque a palavra diz, lá em Gênesis, no capítulo 1, que a terra era vazia, é sem forma, né? E que seu Espírito pairava sobre as águas. Olha aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, disse o Espírito, que é o Santo: haja luz, e houve luz. E Deus, a palavra, viu que luz era boa, e deu o nome de luz de dia e de trevas de noite. Quando Jesus vem ao mundo, retorna ao mundo, Deus volta a nos fazer uma nova aliança, a refazer o compromisso com o homem, nos dando a oportunidade, através do seu Filho amado, sendo Deus se fazendo Filho, vir até nós para nos trazer o Espírito Santo, para cumprir a lei, para pagar pelos nossos pecados, para vencer as batalhas que nós não damos contas de vencer, vencer Satanás, vencer a morte e ressuscitar o terceiro dia. Então, por isso que no princípio Deus estava com o Espírito Santo e a palavra realizando todas as coisas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Criador, Deus Salvador e Deus Consolador. Dentro do contexto dessa palavra, todas as coisas foram feitas por Ele, e nada se fez sem Ele. Nele estava a vida, e nele está a vida. A palavra é vida. Ou vocês não lembram o que fala em Hebreus 4:12, que a palavra é viva, vida, palavra vida, e eficaz, penetrante como uma espada de dois gumes, penetra até a alma e espírito, dividindo medulas e apta a discernir o coração dos homens. Hebreus 4:12. A palavra é vida, o verbo é vida, o verbo é Deus, a palavra é Deus, Criador, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Jeová, Senhor Jesus Cristo, doce Espírito Santo. Nele está a vida é a luz dos homens, a luz
vida, viver, enxergar, sobreviver, nascer, renascer, conquistar. Vida é manifestar o reino de Deus nessa terra, com paz, com harmonia, com alegria, com esperança. É resplandecer a luz de Deus que está em você. É você ser luz no mundo e sal na terra. É você ser uma pessoa iluminada. É você se destacar entre as trevas. É você se destacar entre as tristezas, entre as angústias. É você se destacar de uma forma de consolo, de força, de segurança, de inteligência, de sabedoria, de entendimento, porque os 7 Espíritos de Deus repousam sobre aqueles que o servem. Então, a luz resplandece em você em momentos difíceis. Muitas pessoas vão até você buscando a palavra de conforto. Por que elas vão? Porque elas vão desabafar até você. É porque elas veem em você a luz. Elas veem em você Jesus. Elas veem em você uma pessoa escolhida, uma pessoa equilibrada, uma pessoa consolada, uma pessoa que tem sabedoria, guiada pelo Espírito Santo. Você passa a ser luz no mundo e sal na terra. Você passa a ter a presença dos 7 Espíritos de Deus que está em Isaías capítulo 11, versículo 2. O Espírito do Senhor, o Espírito de entendimento, um espírito de conselho, um espírito de fortaleza, um espírito de reconhecimento, um espírito de amor, um espírito de paz. E assim você vai entendendo que quando você lê a Bíblia, você está conversando com Deus. De palavra a palavra, de testemunho a testemunho, de realidade em realidade, de situação em situação. E todas as circunstâncias das nossas vidas, da minha e da sua, tem uma passagem na Bíblia que nos orienta. Seja na hora da luta, seja na hora do luto, seja na hora da fraqueza, seja na hora do desespero, seja na hora da angústia, seja a hora da solidão, seja a hora da separação, seja a hora da dor, da enfermidade, seja na hora da riqueza, da bonança, tem uma palavra de Deus deixada para você no livro sagrado. Deus se faz presente. Quando você transporta a Bíblia, você está de mão dadas com Deus. Quando você tem intimidade com a Bíblia, você tem intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com o que você está escrito, você está em comunhão com o Verbo, que é o nosso Deus Pai, o nosso Deus Filho, o nosso Deus Espírito Santo. A Santíssima Divindade Celestial, ela está em você através do conhecimento do Evangelho. A palavra nos ensina, e Jesus nos ensinou, a pregoar o Evangelho, a anunciar as boas novas. Está dando poder para aqueles que o fazem assim. Isaías 61, versículo 1 diz que o Espírito de Deus repousa sobre mim, porque me deu vistas para curar os cegos, os leprosos, os enfermos, expulsar os demônios, a pregoar o Evangelho, o ano aceitável do Senhor. Em Lucas 4,18 tem essa mesma passagem, que o Espírito do Deus vivo repousa sobre mim, porque me deu poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, dar vista aos cegos e anunciar o ano vindouro do Senhor. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho da salvação, é o Evangelho da graça. E a palavra fala em Gálatas 3 que ai daquele que anunciar um outro Evangelho, será chamado anatema, que quer dizer amaldiçoado. Então, dentro desse contexto, a gente tem base do livro sagrado. No capítulo 1 de João, no versículo 1 até o 5, a gente entende desde o princípio que nós estamos lendo o que está escrito em Gênesis, do capítulo 1 até o versículo 5. Eu vou reprisar para você entender. Vamos começar com o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, para que você possa entender que é Deus falando com você nesta oportunidade, através dessa chance que nós estamos tendo aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Agora, em João, capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Muitas das vezes nós pregamos a palavra e as pessoas não conseguem entender. Por isso a Bíblia diz que o povo sofre por falta de entendimento, Oséias 4:6, e muitos que têm entendimento são libertos através da verdade, como está escrito em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há outro Deus além deste. Não há outro Deus. Não há outro caminho para você chegar à casa do Pai se não for por Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, através da nova aliança. Foi Ele que se sacrificou por mim e por você, segundo Coríntios 5:21. Foi Ele que desceu à sepultura por amor a mim e a você. E foi Deus Pai que, por amor a nós, deu o seu Filho amado para que eu e você pudéssemos ser resgatados, ser salvos. João 3:16. E Jesus vem a esse mundo não para julgar, mas para salvar esse mundo, para nos libertar. João 3:17. A Bíblia diz em Mateus 18:11 que Ele veio buscar o que tinha se perdido, que era a espécie humana, a criação de Deus, feita em imagem e semelhança. Pela desobediência, pelo pecado, pelas vaidades, nós estamos a todos os dias pecando e errando, e muitas das vezes quebrando a nossa cabeça com coisas que não nos levam a nada, a lugar nenhum. E Deus tem misericórdia de nós e mandou o seu Filho para nos resgatar do fogo ardente, do lamaçal de pecado, através do seu sacrifício. Diz a palavra em Isaías 53:10 que Deus preferiu moê-lo no madeiro por amor a mim e amor de você, por amor de todos nós. A palavra diz em 1 Pedro 2:24 que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo único justo que não tinha pecado se fez pecado por nós, segundo Coríntios 5:21. Então, nesse contexto, irmão, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém veio ao Pai se não for por mim. João 14:6. Dentro dessa mensagem, eu queria que você meditasse. Eu estou pregando para você Bíblia, eu não estou pregando para você placa de igreja, eu não estou pregando fanatismo, eu não estou pregando para você dízimo, eu não estou pregando para você oferta, eu não estou pedindo para você dar o seu like só para poder enganjar dinheiro no YouTube ou se inscrever no canal. Eu estou dizendo para você que eu quero que você conheça a verdade e seja liberto. Eu quero que você salve a sua alma, porque a salvação é individual. Eu quero mostrar para você o caminho da verdade, o caminho da vida. Eu não preciso dizer para você, vai buscar na Bíblia, através dessas passagens que você está recebendo agora pelo Espírito Santo, porque não sou eu que estou pregando, é o Espírito Santo que me traz essas revelações, é o Espírito Santo que me revela onde está escrito, para que você possa ir lá conferir, ler e dizer assim, realmente está escrito isso. E aí o Espírito Santo vai te discipulando, o Espírito Santo eu lanço a semente através do Espírito Santo e você vai mergulhando fundo, você vai te dar sede, a sede da água viva, você vai buscar mais, e você vai entendendo de que nós estamos só de passagem neste mundo, e que aqui é um tempo para nós poder melhorar como ser humano, como cidadão, como homem, como mulher, como filho, como pai, como irmão, como marido, como esposa, como patrão, como funcionário, como amigo. Então é uma maneira de você entender mais o que Jesus veio fazer, o que Deus quer que nós faça. Lembrando que os mandamentos são básicos, são simples. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quem é o nosso Deus? É o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É o Senhor Jeová. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que tudo fez. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o teu próximo é o semelhante que você encontra pela rua, na casa, na família. Todo ser humano, independente de classe religiosa, independente de placa de igreja, independente de credo religioso, independente de classe social, independente de lado político, independente de que time que torce, todo ser humano você deve amar, respeitar igualmente. Amar o próximo como a ti mesmo. Este é o segundo mandamento. E Jesus ainda reforça em João 13:34, dizendo assim: um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros como a mim mesmo, e amei-vos uns aos outros como a si mesmo. Porque quando você ama o teu próximo, quando você ama o teu semelhante, você está amando, sabe quem? Deus.
porque o teu próximo está ali. Deus está ali no teu próximo. Imagem e semelhança. Feito imagem e semelhança. Deus criou todas as coisas, mas o homem, o ser humano, ele fez a imagem dele, a semelhança dele. E deu o sopro de vida dele. E o Espírito dele habita em nós. Habita em mim, habita em você. 1 Coríntios 13:16. Nosso corpo é templo e é morada do Espírito Santo. Então, dentro desse contexto, meu irmão, seja você a luz resplandecendo em meio às trevas. No momento do dia difícil, vai lá e leva uma palavra de esperança. No momento de uma dificuldade, lembra que a luz está em você, que o poder está em você. No momento da notícia ruim, lembra que você pode mudar essa realidade através do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, através da unção que é derramada sobre a sua vida. Você pode repreender as enfermidades, você pode repreender o inimigo, e em nome de Jesus as coisas podem se apaziguar e tudo se fazer novo, porque o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que sara, é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo vê, é o Deus do impossível. E a palavra diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. E se tu pode crer, tudo é possível aquele que crê. Marcos 9:23. E se você crer, você verá a glória de Deus na tua vida. João 11:40. Essas mensagens, essas palavras, é Deus falando com você. É o Espírito Santo falando com você. Você não está fraco, você não está perdido, não. De repente você está um pouco adormecido. Por isso Efésios 5:19 diz: desperta você que dorme. E Jesus vai te resplandecer em meio às trevas. Vai resplandecer a luz que é em você. Em Isaías 60, versículo 1, fala também da luz. Fala que você deve resplandecer a luz que está em você, para que o mundo das trevas saiba que você é luz, saiba que você é filho amado de Deus. Em 1 João 4:4 a palavra diz: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, maior é o que está convosco do que está no mundo. Então, fica tranquilo, você é a boca de Deus nessa terra, abençoado para viver feliz, para viver alegre, para ser autoridade, ser embaixador de Cristo nessa terra. 2 Coríntios 5:20, Efésios 6:20 tem essa passagem. Nós somos autoridade, embaixadores, com a missão de anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas. A palavra nos ensina também sobre a importância de anunciarmos o Evangelho. Quão preciosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho do Senhor. Romanos 10, versículo 15. Quão preciosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho do Senhor. Você é bênção. A palavra nos ensina que na nossa fraqueza nós estamos fortes. 2 Coríntios 12:9. Quando estás fraco, então estás forte, porque eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Então, dentro desse contexto, você recebeu um espírito de fortaleza e não um espírito de medo. 2 Timóteo 1:7. Recebe essa palavra. Entenda. Leia a Bíblia. Fale com Deus. Ele é a palavra. Quando você fala a palavra, Deus está na tua boca. Quando você medita na palavra de Deus, não é você que fala, é Deus que fala em você. E em 1 Coríntios 14:2 diz que aquele que fala em línguas celestiais não fala a homens, mas fala a Deus. Halai shinou fonai te camplanai. Eu libero uma palavra profética para você nesta oportunidade. Hoje você vai tirar o teu barco do estaleiro. Hoje você vai voltar a navegar em águas tranquilas. Hoje você recebe uma unção dobrada no teu ministério. Saiba que és filho amado do Pai poderoso. E não estás sozinho. Você nunca está sozinho. Ele é contigo por onde quer que andares. Então te esforça, não pasme, não tenha medo, tenha bom ânimo. Eu sou contigo. Josué 1:9. Assim fala a palavra de Deus para você nesta oportunidade. Deus é a palavra. Abra sua boca e fale. Anuncie o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crê está condenado. Marcos 16:15. Esta é a mensagem para hoje. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família. Continue meditando a palavra.
Curta aí o canal Pastor Paulo César, dá o seu like, compartilha a mensagem, nos ajuda a evangelizar e acompanhe sempre aqui o programa Serviço do Reino, toda segunda e toda quinta-feira, às 21 horas, na Rádio 103 FM, a Rádio da Família. Eu agradeço esta oportunidade, que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Jesus está voltando, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira.